Pergunta do consulente Pedro, do Jardim Santa Rosa, lá no Guarujá. O Pedro fez aqui duas perguntas para o pastor e vamos para a primeira. Pastor, por que algumas pessoas veem o erro do próximo e não o alerta, pastor? Queremos dizer o seguinte, que essas pessoas que veem o erro do próximo e não alertam, é uma advertência mais ligada aos cristãos, porque se tratando de pessoas de fora que não têm conhecimento entre si, não podem entrar em choque com outra pessoa que não conhece. Mas quem está vivendo com uma irmandade, onde todos se conhecem, há uma recomendação bíblica para aquela pessoa que se julga mais espiritual, mais conhecedora da Bíblia, e vê um seu irmão na fé agindo contrariamente aos princípios da Bíblia, cabe a ele orientar ou exortar este irmão para que ele possa viver uma vida mais consentânea com a vontade de Deus. Está escrito assim, que, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então aqui está, nesses 3 versículos do capítulo 6 de Gálatas, uma orientação para nos aproximarmos do nosso irmão, do nosso próximo, e adverti-lo, porque faz parte do conceito bíblico, estarmos sempre advertindo uns aos outros mutuamente, para que cada qual tenha a sua perseverança na casa de Deus, e assim, como diz o apóstolo Tiago também, na sua pequena epístola, estamos livrando uma pessoa da perdição. Muito bem, a próxima pergunta, também do consulente Pedro, lá do Jardim Santa Rosa, ela é muito interessante e vai ajudar com certeza os nossos demais ouvintes aqui. Ele gostaria de saber do pastor se tem algum problema em ter velas em casa. Essas velas comuns, brancas, que são vendidas no mercado. Ele disse que tinha algumas em casa para que, se acontecesse alguma falta de energia, ele pudesse prontamente acendê-las e assim ter ali o amparo da luminosidade dessa vela na sua casa, que isso é muito comum. Só que ele ouviu de um pastor que ter velas em casa atrai coisas ruins. Então, o que o Pedro fez? Jogou tudo fora, pastor. Mas agora ele quer a sua ajuda, a sua explicação. Há algum problema em ter velas em casa, pastor? Quero elogiar o irmão pela sua providência como chefe de família para cuidar da sua casa em emergências quando falta luz, como é comum. A luz elétrica faltou, não podemos andar dentro de casa dando tropeções. Então é muito lógico, muito prudente que o chefe de família ou a esposa tenham velas de qualquer cor, não obrigatoriamente velas brancas, mas que sirvam para iluminar a casa. Agora, o que eu previno ao irmão, e deve ter muita prudência, é quando temos velas em casas para serviços religiosos, como só ocorrer quando diante de um
uma figura de um santo, por exemplo, mormente entre os católicos, se acende um luminar de velas, porque ali está se cultuando aquela imagem. Ora, se houver esse problema, essa situação, aí sim, aí joga fora as velas, porque você está cultuando uma imagem, praticando idolatria. Não havendo esse problema, pode ter suas velas em casa, que elas serão abençoadas. Muito bem, a próxima pergunta é da Maria, aqui do bairro Macuco, em Santos. A pergunta dela para o pastor é sobre o dízimo. Ela diz aqui para o pastor que quando recebe o salário, a primeira coisa que ela faz, pastor, é tirar o dízimo. E aí, do que sobra, ela vai cuidar das demais despesas dela. Ela pode fazer então um empréstimo a um conhecido. E ela quer saber que se quando esse conhecido dela, que ela emprestou dinheiro, lhe devolver o dinheiro, ela deve dar o dízimo de novo, pastor. Quero dizer à nossa irmã Maria que a senhora também está de parabéns por causa da sua contribuição regular dizimal. Não é uma obrigação assim taxativa, é questão de voluntariedade, que se paga o dízimo. Reconhecemos que todas as coisas que temos, que somos, é providência de Deus para conosco, e aí trazemos o dízimo à casa de Deus, porque estamos conscientes do que ganhamos no emprego foi consequência, o resultado da bênção de Deus de nos abrir a porta para emprego, nos dar conhecimento e assim podermos agir dentro do limite das nossas possibilidades, tirando daquilo que pertence a Deus uma parte. 9 fica conosco. Agora, no caso específico, se a irmã tirar do valor devido do seu dízimo, que devia entregar na igreja, essa parte para emprestar, se esse empréstimo foi feito com parte do dízimo que ia ser dado à igreja, quando a pessoa devolver, deve dar o dízimo. Se, porém, esta parte do empréstimo foi do que sobrou para as suas despesas do mês, aí não. A senhora já deu o dízimo do que devia dar. Logo, devolvendo o empréstimo, é de algo que lhe pertencia. Pastor, aproveitando a pergunta da irmã Maria, é muito comum hoje pessoas terem um dinheiro guardado na poupança, com aquele rendimento ali que a poupança oferece. Aí alguém muito íntimo, de confiança, é claro, de confiança, gente idônea, está precisando de uma ajuda financeira. Aí a pessoa diz, tudo bem, eu vou lhe emprestar, vou tirar da poupança, só que você me paga aquele rendimento que eu teria na poupança. 0,5%, não sei quanto que está hoje. Pastor, nesse caso, a pessoa emprestando e tendo uma margem de lucro, assim, para ser ressarcida pelo menos do lucro que teria na poupança, aí ela deve pagar o dízimo, pastor? Sem dúvida, não pagar, porque é um lucro que ela teria, mas deve cobrar, eu me equivoquei, ela deve cobrar o total desse empréstimo correspondendo exatamente àquilo que ela ia ganhar na poupança. Agora, o dízimo é integral porque vem da poupança e ela deve ser costume dela pagar todas as vezes que entregar o dízimo, fazer o pagamento do total do que recebe. Agora, emprestou, ela vai receber menos? Não. Ela vai receber o mesmo valor. Logo, ela paga. Se ela já pagou o dízimo, não precisa pagar. Se ela não pagou, paga do total. Muito bem. A próxima pergunta é do Manuel, do bairro Ponta da Praia. Aqui é sobre o uso do véu pela mulher. Ele cita para o pastor o texto de 1 Coríntios, capítulo 11,
do verso 2 ao verso 11. Eu vou ler então para os ouvintes e também aqui para o pastor o texto que o consulente está citando e pedindo a sua ajuda na compreensão desse texto. Então, é 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 2 até o verso 11. Diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Uma percepção que passa esquecida dos que defendem esse ponto de vista sobre a necessidade que a mulher use véu na sua cabeça, não consideram a história no tempo quando esta cidade de Corinto era uma sede de prostituição em decorrência da adoração de ídolos, e no meio desta adoração havia mulheres que eram consideradas servidoras do templo e que praticavam sexo no sentido de cultuar o próprio Deus que adoravam. Ora, essas mulheres tinham o costume de rapar suas cabeças, saber a rua e andar pela rua, porque para elas vergonha não existia. Agora, quando então elas saíam às ruas, elas se distinguiam das mulheres sérias, corretas, que tinham seus maridos, obedeciam seus maridos, elas viviam dentro dos seus princípios, e daí a necessidade de ela ter uma diferença, que era através do cabelo comprido. Não cortando o cabelo, já se dizia, não pertenço àquele grupo. Agora, nós temos na sequência desta passagem bíblica, que não podemos ignorar, o seguinte, versículo 15 e versículo 16 de 11 de 1 Coríntios, que explica toda a situação. Diz o texto bíblico, versículo 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, se a mulher tem o seu cabelo, de modo que possa ser distinguida como mulher séria e não leviana, como existia no caso aqui presente, ela pode ter o seu cabelo até o tamanho que ela mesma desejar, naturalmente, evitar esse tipo que hoje também se vê de haver mudança de sexo, meu Deus do céu, onde o homem está se vestindo de mulher, a mulher se vestindo de homem,
esse homossexualismo tão evidente, isso aí caracteriza uma posição contrária extremamente à vontade de Deus, cada um no seu lugar. Então, o que o texto aqui está usando é isso. Agora, nós vamos encontrar, se nós quiséssemos abrir assim polêmica, vamos encontrar já o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele falando exatamente sobre os deveres da mulher, que do mesmo modo, estou lendo o capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 9 em diante, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Quer dizer, o que está lá no capítulo 11, que se devia existir como sinal de evidência de mulher direita, aqui o apóstolo já recomenda que não com tranças, mas com modéstia. Quer dizer, então, esta é uma situação de comportamento, de vestimenta, de exterior, que está dentro dos padrões da Bíblia Sagrada quando nós agimos dentro dessa situação que Paulo diz. Convém que as mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Então aqui está a orientação da Bíblia Sagrada. Existiu essa situação em Corinto, restritamente a Corinto. Paulo abre a porta, dizendo que ter cabelo comprido lhe é honroso porque serve em lugar do véu. Logo, uma mulher que tem seu cabelo até o pescoço, pelo menos, ela está dentro do padrão da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é da consulente Vera. Ela é lá do bairro Tudebastos, em Praia Grande. Aqui a pergunta é com relação ao jejum, pastor. Ela quer saber do senhor como deve ser feito um jejum de maneira correta. Aí ela fala um pouquinho aqui do seu proceder. Quando eu jejuo, geralmente faço até umas 10 horas da manhã. E como tenho problemas de estômago, me alimento após esse horário. Para que um jejum seja aceito, pastor, ele tem que durar o dia inteiro? Às vezes sinto que não estou fazendo corretamente. Gostaria de uma orientação sobre como deve ser o jejum. O jejum é uma medida espiritual. Cada qual de per si pode sentir esta necessidade de jejuar para ter um contato mais intenso com Deus. Agora, nós temos no capítulo 6 de Mateus uma orientação de Jesus sobre o seguinte. Vou ler capítulo 6 de Mateus, versículo 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, ungi a cabeça e lavai o rosto, para que não pareçais aos homens que jejuais, mas a vosso Pai que está em oculto, e vosso Pai que vê em oculto, vos recompensará. Então, uma cautela que devemos ter com o jejum é não fazer jejum com exibição, mostrando aos demais com quem vive, ou seja, numa igreja, numa amizade, que está jejuando porque está se portando diferente na sua forma de vestir, com cara de pessoa que está doente,
que pessoa que sofreu algum dilema, que está triste, a ponto de levar a pessoa a perguntar: o que aconteceu, fulana? O que aconteceu, fulano? Por que você está tão triste? Aí ele vai expor a sua dedicação religiosa. Eu estou jejuando. Quer dizer, ele já recebeu o que ele procurava. Agora, quero dizer à nossa consulente Vera que você jejuou até 10 horas por um problema de estômago. Então, aqui tem uma advertência bíblica. Não vá romper as receitas médicas quando se trata de saúde. Se só pode jejuar até 10 horas, faça isso. Tem problema de estômago, respeite a orientação do médico. Você quer ser curada. Então não vamos transigir, quer dizer, não vamos ultrapassar o limite daquela pessoa em quem nós confiamos e que consultamos para a nossa saúde. Estamos até agindo contra a Bíblia, porque os médicos têm sabedoria para agir, porque Deus lhes deu essa sabedoria e nós estamos aqui para aproveitar. Então, cuidado, se alguém está fazendo jejum, tem horário para não comer, para tomar remédio, passe um tempo sem jejuar até que essa obrigação de médico termine. Aí jejue dentro do padrão que a Bíblia recomenda. Mas não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que vai embaralhar a sua vida e não vai ter privilégio nenhum, porque está agindo de dois modos contrários. Agora, continua esse jejum até 10 horas, Deus está vendo que você tem essa impossibilidade, e a bênção será como se você jejuasse 24 horas. Porém, há um pormenor no jejum que às vezes é esquecido. Não é só a pessoa deixar de tomar o café da manhã de 6 horas, 6h30, e o dia inteiro sem pensar nas coisas celestiais. O jejum acompanha um pensar nas coisas de Deus, um estudo da Bíblia Sagrada, uma colocação mais íntima com Deus que nós tomamos. Mesmo trabalhando, podendo estar orando em espírito. Mas se a pessoa passa, vou fazer jejum, e tem uma vida natural de trabalho, ela não está ligada a Deus por causa do seu trabalho. Então é preciso considerar certas condições para que o jejum seja aceito. E que possa durar, como diz aqui a pergunta, tem que durar o dia inteiro? Pode durar o dia inteiro, se tiver tempo. Se não der, faça o que você está fazendo, até 10 horas da manhã. Muito bem, então a nossa consulente Vera teve aí a sua pergunta respondida pelo pastor. Agora é a vez do Noé, lá da cidade de Cubatão. O texto que o Noé está citando aqui para o pastor é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, no verso 22. Ele pede para o pastor explicar sobre esse texto. Eu vou estar lendo aqui para o pastor e também para os ouvintes. Gênesis 3, verso 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nós temos aqui a colocação de certa identidade, quer dizer, de liberdade que Deus concedeu ao ser humano, criando-o à sua imagem, para que tivesse liberdade de agir, escolher o que quisesse, de modo que pudesse viver sempre no conceito da vontade de Deus. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. E aí está em seguida a ordem para o homem agir
dentro dos padrões de condutas que Deus próprio estabeleceu na sua palavra. Então o homem, através daquelas oportunidades, ele se tornou, vamos assim dizer, de certo modo, 100% independente de Deus e começou a fazer a sua própria vontade. Daí vem em seguida que o homem, que devia viver para Deus, de todos os frutos das árvores do jardim comerás livremente, mas a que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. A mulher viu a fruta na mão da serpente, que estava agora transformada num ser humano, figurando um ser humano, viu que era bonita a fruta, e ainda a serpente incorporada no diabo disse à mulher: Deus proibiu vocês de comer o fruto que está no meio do jardim, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. E a mulher então foi na onda, tomou do fruto, comeu, deu ao marido, ele juntamente com ela desobedeceram. No dia que pecar, certamente morrerá. Você perguntará para os que conhecem a Bíblia, mas só que Adão e Eva não morreram. Ora, não existe apenas um tipo de morte. Existe o tipo de morte física, muito conhecida, mas existe também a chamada morte espiritual. O que aconteceu com o casal? Foram expulsos do jardim do Éden. Viveram, de acordo com Gênesis capítulo 5, 930 anos. 930 anos. Estavam vivos? Fisicamente, sim. Espiritualmente, não. Adão e Eva não se salvaram. Foram para o inferno porque pecaram contra Deus. Filho dele, chamado Sete, o terceiro, era um homem justo diante de Deus e ele se salvou. Abel também. Caim já era do inimigo. Então aí está que às vezes existe esse problema de desconhecermos que morte espiritual é uma realidade. A pessoa vive afastada de Deus. Nós temos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 9, rapidamente, diz o texto aqui: Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Então aqui está a situação mundial com decorrência do pecado de Adão. Por um homem tropecado pelo pecado veio a morte passou a todos porque todos pecaram. Então são realidades agora em duplo sentido. Morre fisicamente e morre já vivendo espiritualmente, morre espiritualmente e vivendo fisicamente.